Olá pessoal, este é o canal Fênix Trânsito de Informações. Sejam todos muito bem-vindos. Remédio caseiro para labirintite. A labirintite é uma doença do ouvido que afeta o labirinto e suas estruturas responsáveis pela audição, a cóclea, e pelo equilíbrio, o vestíbulo. As pessoas costumam chamar qualquer distúrbio na região do ouvido interno de labirintite. O termo correto é labirintopatia, sendo labirintite uma delas. As tonturas relacionadas ao labirinto podem ser divididas dos seguintes tipos: vertigem paroxística benigna. O tipo de tontura mais comum na população é causada pelo desarranjo de cristais que existem dentro do labirinto e que auxiliam a localizar a posição da nossa cabeça. Quando os cristais estão fora do lugar correto, eles geram um conflito de informações. Esse quadro de tontura pode ser desencadeado por traumatismos cranianos e é mais comum em pessoas que apresentam alterações metabólicas, como diabetes e colesterol alto, que fazem estes cristais se desprenderem do seu local de origem. Outro tipo de labirintite é a chamada migrânia vestibular, muito comum em pessoas com histórico de enxaqueca. E por último, a síndrome de Meniere, que é uma alteração do labirinto, em geral causada por problemas metabólicos ou maus hábitos alimentares, como excesso de açúcares. As causas da labirintite ainda não são claras, mas sabe-se, porém, que infecções e inflamações sejam as principais causas para a doença, como a otite média e o resfriado. Outros fatores, ainda que com menos frequência, também podem provocar labirintite, a exemplo de tumores, doenças neurológicas, compressões mecânicas, alterações genéticas, alergias e o uso de medicamentos perigosos para a saúde do ouvido interno. Na labirintite, as áreas do ouvido interno ficam inflamadas e irritadas, fazendo os nervos do vestíbulo enviarem sinais incorretos ao cérebro, como se o corpo estivesse se movendo. No entanto, outros sentidos, como a visão, não detectam esse movimento, causando uma confusão entre os sinais recebidos pelo cérebro e, consequentemente, a perda das noções de equilíbrio. Podemos dividir as causas da labirintite em labirintite virais, ou seja, oriundas de infecções por vírus na boca, nariz e vias aéreas. Labirintite bacteriana, invasão de uma bactéria no labirinto, muitas vezes ligada à meningite. E a labirintite emocional, causada pelo estresse. Alguns fatores considerados de risco aumentam as chances de uma pessoa desenvolver labirintite. Vejamos algumas. Ter idade acima de 40 ou 50 anos. Hipoglicemia, colesterol alto, hipertensão, diabetes, triglicérides, otite, consumo exacerbado de álcool e tabagismo, além de consumir café em excesso, uso de medicamentos como alguns antibióticos, anti-inflamatórios e remédios para estresse e ansiedade, altas taxas de ácido úrico, má alimentação, jejum prolongado e consumir açúcar em excesso. Sintomas de labirintite. O principal sintoma da labirintite é a vertigem, em que a pessoa sente que tudo ao seu redor está girando. Muitas vezes ela pode vir acompanhada de outros sintomas como tontura, náuseas e vômito,
sudorese, alterações gastrointestinais, perda de audição, desequilíbrio, zumbidos no ouvido, audição diminuída e queda de cabelo. A fase aguda da doença surge de repente sem avisos e costuma durar de minutos ou horas a dias, dependendo da intensidade da crise. Quando desencadeada por gripe ou resfriado, os sintomas da labirintite geralmente demoram cerca de 1 a 2 semanas para aparecer. Labirintite não causa desmaios, mas a recomendação é que a pessoa evite deitar para não agravar a tontura. Vejamos a seguir doenças que parecem labirintite, mas não são. Quadros neurológicos, como tumores e acidente vascular cerebral, o AVC, podem se manifestar com tontura que mimetiza problemas do labirinto. Doenças metabólicas como diabetes descompensado e hipertensão arterial sem controle também podem se apresentar com tontura como primeiro sintoma. Sintoma como tonturas, dificuldade de equilíbrio e zumbido que surgem de repente merecem uma visita ao médico para entender a questão. Diagnóstico de labirintite. O médico poderá fazer o diagnóstico de labirintite a partir de algumas simples perguntas a respeito dos seus sintomas. Muitas vezes, um exame de ouvido pode acabar não detectando nenhum problema. Por isso, o especialista poderá realizar um exame físico e neurológico completo para diagnosticar a labirintite. Geralmente, isso basta para o diagnóstico, mas pode acontecer de ainda haver suspeitas de que outras doenças estejam causando os sintomas. Então, para esses casos, o médico deverá solicitar ao paciente que proceda à realização de alguns exames específicos, a fim de eliminar a suspeita sobre outros distúrbios. Tratamento de labirintite. Na maioria das vezes, a labirintite desaparece sozinha, o que costuma demorar algumas semanas para acontecer. Mas, quando necessário, o tratamento visa principalmente a redução dos sintomas. Se a causa for infecção bacteriana, o médico lhe receitará um antibiótico e os sintomas deverão desaparecer em breve também. Em casos de infecções virais, o especialista deverá receitar medicamentos que ajudem a amenizar sintomas como náuseas e vômitos. Labirintite tem cura? Os sintomas graves da labirintite normalmente desaparecem em 1 semana. A maioria dos pacientes melhora totalmente de 2 a 3 meses. A tontura contínua tende a durar mais em pacientes com mais idade. A audição normalmente volta ao normal. Em alguns casos, porém, a perda auditiva pode ser permanente. O que fazer durante uma crise de labirintite? Se você apresentar uma crise súbita de tontura, tente manter a calma e fixar os olhos em um objeto. A visão é um dos componentes do equilíbrio e pode auxiliar a reduzir a intensidade da crise. Procure um serviço médico e evite situações que possam colocá-lo em risco, como dirigir veículo ou andar sozinho. Prevenção da labirintite. Mudanças no estilo de vida são fundamentais para prevenir as crises de labirintite. Eis aqui algumas sugestões. Evite ingerir álcool. Se beber, faça-o com muita moderação. Não fume. Controle os níveis de colesterol, triglicérides e a glicemia. Opte por uma dieta saudável que ajude a manter o peso adequado e equilibrado. Não deixe grandes intervalos entre uma refeição e outra. Pratique atividade física. Ingira bastante líquido e evite beber bebidas gaseificadas. Vejamos a seguir remédio caseiro para labirintite. Faça uma infusão utilizando 1 xícara de água fervente,
1 colher de chá de erva doce, 1 colher de chá de alecrim, 3 cravos da Índia sem cabeça. Depois de fervido, desligue o fogo e abafe o recipiente por alguns minutos. Após amornar um pouco, coe e tome a bebida. As informações são de minhasaude.com e imagens retiradas da internet.